Se eu usar um termo, por favor, me interrompa, ok? Não tenha nenhum problema em fazer isso. Eu tenho que mandar uns beijos especiais, né? Mandar um beijo para o pessoal da Bélgica que está assistindo, o pessoal de Portugal e de outros lugares que estão sempre acompanhando pela internet. É sempre bom tê-los com a gente. Eu quero falar algumas coisas sobre educação. Eu sei que o foco de hoje à tarde era falarmos especificamente para pais de adolescentes. Mas por que eu tomei a liberdade de chamar todos que quisessem vir? Porque nós sempre estamos envolvidos com alguém que está em um processo de aprendizagem que é mais novo do que a gente. Você pode não ter um filho adolescente, mas convive com um. Quantas vezes os adolescentes na própria igreja não é bem compreendido, porque a gente não sabe lidar com eles. Não é assim? Então eu acredito que é um conhecimento que vale a pena, uma troca de experiência que nós podemos ter juntos. Mas antes de chegar nos adolescentes, prometo que eu vou ser rápida, eu acho que eu tenho 1 hora. Eu quero falar um pouco do desenvolvimento infantil até a gente chegar na adolescência. Porque acontecem eventos tão importantes no cérebro e no desenvolvimento não só do cérebro, mas como um todo, que eu acho bem interessante para quem tem filhos mais novos acompanharem, para a gente até entender o que está acontecendo na adolescência, ok? Então, por isso que eu tomei a liberdade de mudar um pouco. Nossa, gente, não vai dar para ler, né? Vocês conseguem ler? Eu acho que eu soltei tudo de uma vez, eu queria soltar um de cada vez. Acho que eu não vou conseguir. Ok. Então, eu vou falar. Quando a gente fala de educação de filhos, independente da idade que eles tenham, nós temos dificuldade, uma das dificuldades é lidar com os mitos que tem na sociedade sobre educação de filhos. Um desses mitos, infelizmente, aqui não está soltando cada um. Que a família é uma democracia. Já escutaram isso? Família é democracia. Todo mundo manda, todo mundo sente, discute, todo mundo junto toma uma decisão. Sinto em dizer que não pode ser assim. Posso usar vocês como exemplo? É a filhinha de vocês? Vamos dizer que vocês têm mais 2 filhos, ok? Então a família seriam em 5. Se a família fosse uma democracia, vou pegar um exemplo simples para entendermos num contexto maior. Se a família é uma democracia, pensando nesse regime, né, a democracia, seria que todos têm opinião, a que prevalecer, a que tiver maior número de pessoas escolhendo aquela, é que vai ser a decisão final daquele grupo, ok? Vamos pensar, se vocês têm 3 filhos, as crianças são maioria nessa casa. Se elas decidirem que todo dia vai ter batata frita na hora do almoço, e no café da manhã vai ser sorvete, a opinião de vocês não valeria nada, porque eles são a maioria. Então aí que a gente começa a pensar outros princípios da educação. A gente escuta a opinião de filhos, sim. A gente entende o ponto de vista deles, tenta se colocar no lugar deles, corrigir algumas coisas que nós fazemos e estão equivocadas, e o filho, quando faz, às vezes até uma queixa, abre os nossos olhos, mas palavra final tem que ser dos pais. Vamos pensar em maturidade? Pensando na maturidade, gente, tem coisas acontecendo no nosso cérebro, desde que nós somos crianças. Por que a gente fala que alguém chega, de fato, no amadurecimento cerebral por volta dos 25 anos de idade? Isso não é só uma teoria bonita. Isso, de fato, acontece. Vou voltar lá para o primeiro. Só para agora a gente conversar, licença. Só para a gente voltar para eu falar isso. Quando nós falamos de cérebro, o nosso cérebro vai estar, de fato, maduro por volta dos 25 anos de idade. Sabia, pastor? Antes disso, o nosso cérebro não é maduro. Ele está em desenvolvimento. Por isso que nós podemos, inclusive, tomar algumas decisões equivocadas antes desta idade. E Deus é perfeito, né? A maturidade cerebral, ela coincide com a maturidade do nosso corpo. Por isso que meninas engravidando muito cedo é um problema, porque o corpo não está preparado para isso. Mas isso eu vou falar com as adolescentes, ok? O que acontece? Quando a gente nasce, tá bom o som? Então é melhor eu colocar assim? Ai, obrigada. É que às vezes eu acho que a voz fica muito forte, mas é assim, ótimo. É que eu tenho a voz já forte e bonita assim, né? Às vezes eu acho que encanta demais.
Pelo menos o marido acha, né? O nosso cérebro, quando a gente nasce, vou falar algumas coisas muito específicas. Ele está ainda com a sua capacidade no seu início de desenvolvimento. Uma região do cérebro que ela é muito importante se chama hipotálamo. Já escutaram falar de hipotálamo, né? Por exemplo, quando um bebê nasce prematuro, um dos motivos dele ficar na incubadora é porque o hipotálamo dele não está bem desenvolvido. Sabiam disso? Porque é o hipotálamo que é responsável pelo controle neurovegetativo do nosso corpo. O que é isso? É o hipotálamo que fica o tempo todo verificando se estamos com a temperatura certa do corpo. Se é hora de dormir, se é hora de acordar, se sentimos fome, se não sentimos fome, quem comanda tudo isso é o hipotálamo. Então, quando a criança nasce prematura e ela precisa ficar, por exemplo, na incubadora para o corpo ficar quentinho, é porque o hipotálamo dela ainda não está bem desenvolvido. O hipotálamo, como ele é responsável por esse controle neurovegetativo, ou seja, todas as necessidades básicas para a nossa sobrevivência, sono, vigília, fome, saciedade, o comer, né, tudo que é básico, a temperatura do corpo, respiração, ele também é responsável, muito envolvido com as nossas emoções. Óbvio. Quer um exemplo óbvio disso? Por que tem gente, quando está ansioso, come? Come mais. Comer todo mundo come, né? Come mais. Ou não consegue comer, porque dá o bolo na garganta. Porque tem muita coisa acontecendo no hipotálamo. Outra coisa. Por que a gente, às vezes, fica viciado em comida? Porque quando a gente era um bebezinho, o hipotálamo ele ainda não está bem desenvolvido, ok? Ele está em desenvolvimento. A criança chorou, a mãe ou o pai dá uma olhada. Não, ela não está. Ela está com a fralda sequinha, não está com cólica, está tudo ok. O que deve ser? Fome. Aí coloca a criança para mamar, ela mama e ela realmente para de chorar. Porque a comida, ela te aquece. Enquanto você está comendo, está pertinho do colo da mãe ou do pai. Então, quando você come, isso satisfaz, mas às vezes não era nem a comida, mas esse contato. E aí, por isso que quando crescemos, nós vamos pareando o comer com estar feliz. Por isso que muitos de nós temos problema para controlar a comida. Porque nós já fomos, de alguma forma, o nosso hipotálamo foi viciado nisso. O que é interessante, a criança ela realmente precisa chorar quando ela está com fome ou quando ela quer estar perto de alguém, porque isso tem que ver com a sobrevivência dela. Só que, para que este hipotálamo de fato se coloque no seu lugar, se desenvolva do jeito que tem que desenvolver, ele não pode ser saciado todas as vezes que ele quer. Parece coisa de quem não tem filho, mas é exatamente isso. Quando a criança chega a mais ou menos 3, 4 meses de idade, pensa que quando ela nasce, tudo da criança chorar para ela conseguir o que ela quer. É ou não é? Se ela está com fome, tudo que ela quer, ela chora para que o hipotálamo seja saciado. Só que, quando ela chegar mais ou menos no 3º, 4º mês de idade, o hipotálamo precisa aprender que ele não vai ter tudo que ele quer na hora que ele quer. Porque quando a gente crescer, a gente não tem tudo que a gente quer na hora que a gente quer, não é? Como que você faz isso? Como que o hipotálamo aprende isso? Ele vai ter que aprender a se submeter à córtex pré-frontal. Todas as informações do nosso cérebro que precisam passar por uma análise e tomada de decisão são enviadas todas para o córtex pré-frontal para que aqui então a gente tome uma decisão. O hipotálamo precisa aprender que ele não é a palavra final na tomada de decisão, que é o córtex. E como que ele faz isso? Passando por frustração. A criança começou a chorar. Ela está ali toda sequinha, está tudo certinho com ela. Faz bem para o desenvolvimento do cérebro dela deixá-la chorar um pouquinho. Hipotálamo precisa passar por frustrações para se submeter à córtex pré-frontal. Está ficando difícil isso? Não são os nomes, é a ideia. Então a frustração ela precisa fazer parte da nossa vida desde a primeira infância.
Para a gente não crescer adultos mimados. Você conhece adulto mimado? A gente conhece aquela pessoa que não pode ser magoada, tudo tem que ser para ela. Se fizer uma festa e não convidá-la, ela fica toda chateada. São pessoas, lógico, cada um tem a sua história de vida, mas que, em muitos aspectos, não passaram por essa frustração quando deveriam ter passado. Ok? Essa é a primeira coisa que precisa ser aprendido. Hipotálamo, ele é importante, mas ele não pode mandar no cérebro. Senão a pessoa cresce tendo todos os seus instintos, querendo que os seus instintos sejam todos satisfeitos na hora que ela quer. E não é assim. Então, essa é a primeira ideia. Então, a criança, em casa não pode ser uma democracia, porque a criança, ela ainda precisa que os pais ensinem para ela o que deve ser feito ou não, para que o cérebro amadureça. Senão, gente, não amadurece do jeito que precisava amadurecer. Precisa passar pela frustração. E a frustração, não estou falando de ser maldoso, entendeu? Não é nesse sentido, né? Mas de não dar tudo, porque a gente sabe como as coisas têm que funcionar. Opa, tem como voltar? Um segundo? Okay, eu vou falando, não tem problema. Outra coisa que é bem importante, vou falar umas curiosidades. Vocês sabiam, por exemplo, que o cérebro feminino é diferente do masculino, né? A gente sabe disso. Que, lógico, na base ele é muito parecido, é igual, mas muitas coisas são diferentes. Por exemplo, irmã, segura aqui o microfone para mim, por favor. Ó, o nosso cérebro não é formado por duas partes? Pensa aqui no meu cérebro. Que a gente chama as duas partes de hemisfério. Hemisfério direito e hemisfério esquerdo, ok? Então, eu vou explicar. Por exemplo, aqui, o que faz unir essas duas partes do cérebro? Uma região que a gente chama de corpo caloso. Um conjunto de feixe de fibras. Não importa o que ele é. Mas é ele quem conecta os dois hemisférios e faz com que os dois hemisférios conversem, ok? Porque todas as estruturas que a gente tem do lado direito do cérebro, a gente também tem do lado esquerdo. Ok, aí eu vou falar de uma diferença do cérebro masculino e feminino. Por exemplo, quando a criança está nesse processo de desenvolvimento cerebral, principalmente entre o primeiro e o segundo ano de vida, acontece uma diferenciação cerebral entre o cérebro masculino e feminino. O cérebro feminino, essa conexão dos dois hemisférios, ela vai se tornando cada vez mais forte. E a comunicação entre os dois hemisférios, no cérebro feminino, torna-se um pouco mais eficiente do que o masculino. Sabiam disso? A troca de informação dos dois cérebros ela é mais eficiente. Já dos homens começa a desenvolver um pouco mais o hemisfério direito, já que o cérebro não está preocupado em desenvolver esse corpo caloso da forma que está preocupado no cérebro feminino. Pois bem, qual o impacto disso a longo prazo? Agora vocês vão entender, melhor ainda. Quantos homens que vocês conhecem ou conheceram que tiveram o que a gente chama de derrame? Lembram de vários homens que ficaram com hemiplegia, um lado do corpo paralisado? Todo mundo lembra de alguém, lembra ou não lembra? Mais de um, mais de dois, mais de três, a gente lembra, não lembra? E mulher? Não é difícil lembrar uma mulher que tenha sofrido um derrame e que tenha ficado com um lado do corpo paralisado? Tem a ver com esse corpo caloso. O homem, como essa comunicação entre os dois, ela é eficiente, ok? É que da mulher é mais eficiente. Como a comunicação dos dois hemisférios não é tão eficiente, quando um lado do cérebro é afetada, o outro lado não consegue assumir totalmente a função, porque a comunicação ela não é tão eficiente. Já na mulher, ela é capaz de recuperar melhor de um AVC, de um derrame, porque a comunicação é melhor. Então, se esse lado, se a estrutura que está desse lado foi afetada, o outro lado consegue assumir. Então, na mulher, eu chamo que derrame é 8 ou 80. Ou a mulher consegue se recuperar dele, na maioria das vezes, ou ela vai morrer, porque foi tão forte que matou. Então, essa é uma diferença dos cérebros. Tem outras. Óbvio, se a gente pegar um cérebro e levá-lo para o laboratório, não precisa me dizer se é de um homem ou de uma mulher, que eu vou descobrir se é de homem ou se é de mulher. Pela neuroquímica do cérebro. A quantidade de progesterona, que é um hormônio feminino, no cérebro da mulher, é muito maior do que dos homens. O homem tem mais testosterona no cérebro. O cérebro também é sexual. E eu não vou entrar nas questões sexuais, tá? Quando uma pessoa é de um sexo e quer ser do outro sexo. Que isso é um assunto para muito tempo de conversa.
Mas o nosso cérebro também ele é sexual. Por isso que mulher apaixona por homem, homem apaixona por mulher. O cérebro ele foi feito por Deus para assim funcionar. Vamos lá. Está funcionando? Não. Ok. Aí, quando chega na fase da adolescência, a criança começa a desenvolver. Quando a criança, agora pensando em comportamento, quando a criança chega mais ou menos 4 anos, com 4 anos de idade, ela vai... Ok, não vou mais usar, não preciso usar, não. Vamos conversando mesmo. Obrigada, tá? A criança, ela não percebe a diferença dos sexos, né? Já perceberam isso? Até mais ou menos 4 anos de idade, para a criança, não faz diferença se é menino ou menina, ela nem percebe que é diferente. Quando chega mais ou menos aos 4 anos de idade, começa a fase da curiosidade para saber se é menino ou menina e perguntar para os adultos. Alguma mãe, algum pai já passou por isso? Que chega à visita e a criança pergunta se é menino ou se é menina para a visita? Mas pergunta falando dos órgãos genitais, né? Porque ela começou a perceber a diferença de sexo. E aí, então, ela descobre que ela é de um sexo, que ela é menina ou menino. Aí tem uma grande sacada, que eu acho que é talvez algo que a maioria das pessoas não sabe. Depois que a criança percebe que ela é menino ou menina, ela vai chegar até mais ou menos 8 anos de idade com a sensação de que ela pode trocar de sexo a qualquer momento. E o que a define, menino ou menina, é o nome que ela tem, a roupa que usa, como as pessoas a tratam. Por isso que tente colocar no menino de 6 anos de idade, 7, uma roupa rosa. Já tentaram? Não dá briga? Não choram? Você nem entende por que desse sofrimento com o parecer com o do outro sexo. O cabelo da menina curtinho, nessa idade, elas não aceitam. Porque para elas, qualquer uma destas características do sexo oposto vai fazê-la tornar do sexo oposto. Ela não quer trocar. Então, isso já é uma dica. Quando alguém começar a brincar muito com o seu filho, assim, olha, coloca uma roupa rosa para o menino. Ou a menina, vai brincar de caminhãozinho. Não estou falando que não pode brincar, usar, não é nesse sentido. Mas quando você percebe que alguém está desafiando o seu filho para ser do sexo oposto, não permita, claro, com a educação que todos nós temos, mas não permitam, porque isto gera uma grande angústia na criança. Porque para ela pode trocar de sexo a qualquer momento. É só a partir dos 8 anos de idade, por eventos que acontecem, de internalização de moral, algumas coisas, que ela aí tem certeza que ela não muda de sexo. Que se nasceu menino, ela vai ser menina para sempre. Se ela nasceu menino, vai ser menino para sempre. Então, isso tudo tem que ver com o cérebro. Aí, quando chega na adolescência, nós falamos que o cérebro ele dá uma bagunçada geral para poder se reorganizar. Inclusive, sabe o córtex frontal, sabe essa parte toda ondulada do nosso cérebro, que é a parte externa do cérebro? Que é lindo de ver, né? Parece um macarrão bem grossão assim. Eu acho tão lindo. É lindo mesmo. Parece um miojo de tu, né? De gente gulosa, alguma coisa. Alguém aqui vai parar de comer miojo por causa disso? Gente, eu fiz já tanta cirurgia no laboratório, e as pessoas colocando comida na minha boca, porque não dava tempo parar para comer. Mas é fascinante. O cérebro, o córtex, ele é bem espesso. Porque todas as nossas capacidades superiores, mais intelectuais, mais desenvolvidas, são comandadas pelo córtex. Sabe o que acontece na adolescência? O córtex ele passa por um afinamento. Ele diminui a densidade. Porque ele precisa reorganizar. E quando ele dá essa afinada, é que as coisas começam a dar uma bagunçada em casa. É ou não é? Por exemplo, quem aqui tem problema que o adolescente não quer levantar cedo? Ou quer dormir tarde? Gente, algumas coisas têm que ver com hábito, sim. Mas tem que ver com esse cérebro que está mudando. Tem uns trabalhos interessantíssimos que foram publicados no mês passado, de cronobiologia, né, que tem a ver com relógio biológico. Quando chega na adolescência,
O relógio biológico, que é controlado por uma glândulazinha do nosso cérebro, sofre uma bagunça geral. E sofre um atraso. Aí foram feitos desafios com o cérebro desses adolescentes. O adolescente vai, em média, estar acordado, de fato, ao meio-dia. O cérebro, falando de cérebro mesmo, não estou falando de preguiça, porque foi dormir tarde, mexendo na internet, não. O cérebro está desperto, de verdade, por volta de meio-dia. E ainda tem um grupo específico de adolescentes que é por volta das 2 horas da tarde. É sério. E às vezes acontecem brigas homéricas em cima disso, e o coitadinho não é tão culpado assim. É um sono que causa neles um certo torpor. Por quê? Esse cérebro, ele precisa dormir mais. Porque este cérebro está passando por modificações, precisa poupar algumas energias, precisa sofrer umas mortes neuronais importantes. E, por exemplo, morte neuronal, nascimento de novos neurônios, isso acontece enquanto a gente dorme. Por isso que quem não dorme direito pode morrer mais cedo, ou envelhece rápido. Nossa, um dia dá para a gente falar só disso. O que acontece no cérebro de quem não dorme. De verdade. É pior, muitas vezes, não tomem como heresia, só para vocês entenderem a força. Às vezes é pior do que quem come carne. Muito pior. O dano é muito maior. Você pode, inclusive, desenvolver Alzheimer e Parkinson precocemente por não dormir. Então, dormir é essencial. Você não tem renovação celular no cérebro se você não dormir direito. Porque caiu o mito de que o nosso cérebro não nascem novos neurônios quando a gente fica adulto. Mas isso já é mito. Nasce, inclusive, no hipocampo, que é a região de memória. Então, a gente tem que dormir. Adolescente precisa dormir. Claro que os pais ajudam eles a organizarem um horário também para não acordarem todo dia 2 horas da tarde, irem dormir 1 hora da manhã, ok? Mas já entendam isso. Um outro evento que é muito importante. Tem uma outra glândula cerebral que se chama amígdala. E antes que cause qualquer confusão, não é a da garganta. Da garganta nem chama mais amígdala, tá? 2005 mudou. Do cérebro é amígdala, porque o formato do cérebro, da glândula no cérebro, é muito parecida com a da garganta. Da garganta é tonsilas palatinas. Olha que nome bonito para colocar numa filha. Vem cá, tonsila. Palá, mamãe já falou com você hoje. Né? Então, da garganta é tonsila palatina, para não confundir com a cerebral, ok? A amígdala é uma outra estrutura do cérebro que ela tem a ver com o nosso instinto. Entenda o instinto não animal, mas os nossos comportamentos mais impulsivos, que tem que ver com sobrevivência. Quando vê um cachorro querendo te morder, você tem 2 opções. Quais são? Luta ou fuga. Alguns falam morro ou mato, né? Mas aquela coisa, né? Ou corpo morro ou corpo mato, né? Mas o cérebro, ele tem que decidir rapidamente o que ele vai fazer. Se ele vai parar e brigar com o cachorro, ou se ele vai pular o muro. Quem toma essa decisão não é o córtex, aquela coisa pensada, analisou tudo, tal. É a amígdala, porque você precisa resolver rápido para não morrer. Só que, na adolescência, a amígdala, ela está exacerbada, funcionando a milhão. Já pensaram na consequência disso? Do impulso? Por que eles têm facilidade para se envolver com drogas? Porque não está pensando direito. A amígdala tem que ver muito com a sobrevivência, pensando em luta e fuga, evitar a morte. E ela tem muito que ver com a obtenção do prazer. A amígdala, ela quer sentir prazer, independente de qual seja a fonte. E aí isso é interessante. Quando para o adolescente faltar fontes verdadeiras de prazer, ele vai procurar na droga, vai procurar nas más companhias, porque sem prazer a amígdala não fica. Só que a amígdala também precisa submeter ao córtex pré-frontal. E isso é muito difícil na adolescência. Muito difícil. Porque ele quer fazer as coisas, quer fazer as coisas. Então os pais precisam de alguma forma irem controlando esse adolescente, pelo menos até passar a crise da adolescência, para ele não tomar decisões equivocadas. Quanto ao uso de droga, eu vou falar amanhã às 9 horas da manhã. Eu sei que é o dia das mães, né? Fica mais difícil. É para os adultos. E os adolescentes também estarão juntos, porque eu vou falar sobre droga. E o que acontece no cérebro e tal.
Mas ele precisa ter fontes fidedignas de prazer. E sabe qual é uma das fontes? Por isso que eu falo, Deus ele é tremendo. A gente não precisa de dinheiro e nem de entender as coisas, né? De ter estudado tal. Sabe qual é uma das fontes de prazer, inclusive para a amígdala, que a gente desdenha e acha que o adolescente desdenha também? É conhecer a própria história. Vou explicar. Quantos da minha geração, ou mais novos do que eu, sabem os nomes dos tataravós? Sabem? Mas o pastor sabe. Por que o pastor sabe do nome dos seus tataravós? Por que o pastor sabe o nome deles? Sim. Mas seus pais te contavam a história da família? Os nomes? Sim. Sabe o que acontece? Agora é uma dica das mais simples. Essa nova geração não sabe de onde vieram, gente. Mal conhecem pai e mãe e os avós. Mal conhecem isso. Isso quando os pais não são separados e a história vai se perdendo. Um dos grandes segredos para a pessoa se encontrar e não envolverem com drogas tal, é saberem de onde vim para onde vou. Pensem que a adolescente está passando na grande crise de quem eu sou. É ou não é? Eles estão começando a ter a capacidade de abstração. Gente, você não cresceu sabendo log, entendendo o que é log. Você não cresceu sabendo assim, olha, ela é irmã da minha avó. O que ela é minha? Sabe essas coisas de brincar? Lembram disso? A gente só consegue fazer essas relações porque o nosso cérebro é capaz, mas antes dos 13 anos não é capaz. Não consegue. É tanto que brinquem com aquilo assim do copo. Sabe pegar um copo mais baixinho, só que mais com um diâmetro maior, ou um copo mais fininho, só que mais alto? E perguntar qual deles que tem mais água? Eles sempre vão errar. É sério. O cérebro ainda não é capaz de fazer uma abstração completa. Por que a gente só aprendeu log na escola lá para a 7ª, 8ª série? Lá para os 14 anos de idade. A gente aprendeu log, não aprendeu? Log na base de 10 na escola? Todo mundo sabe até hoje as fórmulas, não sabem? Né? Pois é. Mas por que log, por mais que a gente não... Porque não ensinaram para a gente direito log, né? Porque é muito interessante. É interessante log. Mas se nos ensinasse antes, o nosso cérebro não seria capaz de abstrair a tal ponto. Porque o córtex pré-frontal ainda não estava bem desenvolvido. Além disso, é nesta idade que eles começam a pensar sobre, por exemplo, se Deus existe ou não. E aí, às vezes, tem umas brigas assim homéricas com a igreja, né? Será que Deus existe mesmo? Eles antes não pensavam em Deus como começam a pensar agora, porque eles não eram capazes de pensar em coisas abstratas. Só aceitavam que existe Deus morando no céu, não é assim? Mas a gente sabe que é muito mais amplo. Então agora, o adolescente está com uma amígdala a milhão, querendo que todos os seus desejos sejam satisfeitos. Está com o córtex pré-frontal se formando. Ou seja, esse adolescente tem um brinquedinho novo na mão dele. Ele começa a conseguir abstrair as coisas. E é por isso que o adolescente muitas vezes quer ficar sozinho no seu quarto pensando. E às vezes fica ali 1, 2, 3 horas. E o pai fala, o que você está fazendo? Pensando. E você não acredita que ele está só pensando. Mas ele está exercitando este cérebro, que é novo. Que dá a ele capacidade de pensamentos que ele não tinha antes. É ou não é? Eu tenho dificuldade de lembrar, né? Porque para mim já passou há muito tempo. Mas é isso. É a época que começa a falar assim, será que o meu pai está falando é certo ou errado? Porque agora ele tem a capacidade de pensar de fato, de uma forma mais ampla. Antes disso não tem. Então agora a grande pergunta do adolescente, gente, é quem sou eu? E você ajuda-o a responder isso contando a história da família dele. É simples. Você sabe como eu e a sua mãe nos conhecemos? Porque essas histórias dos conhecimentos dos namoros, elas são muito fantasiosas, né?
O homem sempre foi o mais bonito da cidade. As meninas ficavam tudo em volta dele no baile. Era ou não era? Eu sei porque eu sou filha de mineiro. E mineiro tem história, né? Meu pai era o mais bonito de toda a região. As meninas babavam por ele. Só numa festa ele teve que fugir de 7. Gente, o pior que eu não posso falar é mentira, porque é meu pai. Mas enfim. Os filhos querem saber as histórias. Como vocês se conheceram. O nome dos avós, dos bisavós. Por que antigamente as famílias sentavam tudo nas calçadas, né? E ficavam contando os causos? Era ou não era? No caso, assim, se você tem um filho adotado, que nem meu filho adotado, a gente não sabe nada da família, então o que a gente fala? Boa pergunta. E se você não sabe nada da família, você conta a história a partir do momento que ele faz parte da sua família, você conta a história da sua família para ele. Porque pode não ser uma família biológica, mas é a família que ele tem. Então os avós são avós, são os bisavós. A história é a mesma. Apesar que fica assim um vazio, ele sabe que é uma coisa que não é verdade, né? Uma coisa é assim, ele sabe que não é biológico, mas ele sabe que é verdade o amor e o relacionamento. Posso só dar uma dica? De filho adotivo, ele nunca pode ser enganado, tá? Se ele é adotivo ou não. Primeiro, a gente acha que ele não sabe que ele é adotivo. Mesmo que ele não consiga expressar isso, mas a criança sabe que ela é adotiva. Mesmo que ninguém nunca conte para ela. E a gente, como psicólogo, se a criança for para terapia por outro motivo, a gente descobre que ela é adotiva. Porque ela desenha as duas famílias. Ela tem um discurso de quem não sabe direito a própria história. Então, assim, criança adotiva precisa ser contado, claro, num contexto, com segurança e tal. Mas a história... Oi? Desde que ela veio para a família, você já vai falando. Se ela tem uma pergunta, você responde. Toda família tem um parente chato que conta. Tem ou não tem? Aquela coisa de meia boca, isso que dá a criar filho dos outros. Né? Sempre rola aqueles que gostam de dar aquela estragadinha. Mas assim, desde que exista essa possibilidade de contar, vão contando. Mas vai passar pela crise muitas vezes de não saber quem é. Então precisa saber a própria história, porque nós somos cíclicos. A grande questão desta geração é que a atemporalidade é a realidade dessa geração. O que é? Não existe presente, passado e futuro para essa geração. Porque tudo acontece ao mesmo tempo. Um exemplo, semana passada comemoramos mais um ano da morte do Ayrton Senna. Foi ou não foi? Só que ao mesmo tempo que a televisão está passando a morte do Ayrton Senna, para lembrar, a televisão também está passando as corridas onde ele foi vitorioso. A gente tem um contato ao mesmo tempo com o Ayrton Senna vivo e morto. É ou não é? E isso é atemporalidade. As coisas elas não são colocadas assim, começo, meio e fim. Não estou falando nem que é certo ou que é errado. Hoje na internet, por exemplo, quando sai um escândalo de um artista. Nossa, fulano fez isso. Não importa se foi hoje ou se aquilo foi de 10 anos atrás. É ou não é? Se tornou atual. Então é uma geração que está vivendo muito a atemporalidade. O passado se mistura muito com o presente e eles nem sabem se isso também já não é futuro. Isso confunde sentimentos, confunde cérebro. Por quê? O nosso cérebro, ele é muito desenvolvido, mas ele não tem uma capacidade de separar, falando nas emoções, na descarga neuroquímica que acontece no cérebro, o que é real, o que é imaginário, o que aconteceu hoje, o que aconteceu ontem. Um exemplo. Se eu for contar aqui para a irmã que eu fiquei muito feliz de escutar a história dela hoje cedo, tá? Do testemunho. Eu falo assim, nossa, a sua história me deixou muito feliz. O meu cérebro, ele vai ter uma reação de felicidade, a mesma praticamente, que eu senti escutando a primeira vez. O cérebro não faz diferença. E aí que é uma outra dica para vocês, para a vida de vocês. Quando acontecer um evento ruim, não fiquem repetindo. Não fiquem contando para um e para outro. É fazer o cérebro passar por aquele estresse de novo. Porque ele não faz essa diferenciação.
A gente sabe que é real ou não, porque o córtex faz isso. Mas na descarga neuroquímica, nas emoções, no que acontece no cérebro, é como se estivesse acontecendo de novo. Então evitem ficarem contando uma coisa que magoou, que chateou. É só fazer o cérebro sofrer de novo. A doença passou. Agora é só contar coisa boa, entendeu? Protejam o cérebro de vocês. Não é? Relembrar não é sofrer novamente? É exatamente isso que acontece no cérebro. Então, o cérebro do adolescente está passando por muita modificação. E ele precisa saber o que é cíclico. A vida dele é cíclica. Faz sentido. Tem começo, meio e fim. E a gente sabe que esse fim ele volta porque a gente vai para a eternidade com Jesus, né? Mas o cérebro, ele passa por isso cíclico. O adolescente precisa saber que a vida é cíclica. Que eu fui criança, hoje eu sou jovem, mas amanhã estou velho. Esse senso precisa ter. Por que a gente dava benção, né? Porque não era nem bênção. Por que a gente dava benção quando era criança? Benção mãe, benção pai. Qualquer um que fosse mais velho, de vizinha, tudo, a gente tinha que dar. Era ou não era? Ensinava-se hierarquia. Isso é perfeito para cérebro, gente. Se o nosso cérebro, principalmente do adolescente, for recebendo tudo que quer, na hora que quer, depois ele não tem mais controle desse cérebro. Um exemplo, já tem alguns anos, mas eu acredito que aqui também vocês escutaram muito essa história, quando a menina Isabela foi jogada pela janela. Lembrem da famosa história da Isabela, a menininha que parece que foi o pai e a madrasta que jogou da janela. Pois bem, eu tenho uma notícia sobre isso. A Novo Tempo tem o presídio, onde eles estão, que é o de segurança máxima, permitiu que fosse instalada a TV Novo Tempo lá dentro. Amém, irmãos? Então, a Nardone estava fazendo estudo bíblico, a Richthofen fazendo estudo bíblico, a que matou os pais. Os irmãos Cravinhos estavam fazendo estudo bíblico, assistem o Novo Tempo o dia inteiro. Amém? Deus é fantástico, né? É tudo que cometeu crimes hediondos no Brasil. A Richthofen é quem matou os próprios pais por causa da herança. Muito ricos, alemães. E ela juntou-se com o namorado e com o irmão do namorado e matou os pais dela. E depois ainda foi para o cinema para poder disfarçar. Então, assim, de alta periculosidade a menina. E os Cravinhos são esses dois rapazes que ajudaram. O Alexandre Nardone com a esposa, eles foram acusados e condenados por jogarem a filhinha do Alexandre Nardone pela janela. Então, eles estão estudando. Só o Alexandre Nardone que ainda não estava fazendo estudo bíblico. Enfim, eu olhando para aquela história, quem sou eu para julgar? Mas vamos pegá-la como exemplo? Quando aconteceu o crime, a própria polícia diz que a primeira pessoa para quem o Alexandre Nardone ligou foi para o pai dele. Pai, aconteceu uma besteira. Qual foi a primeira pessoa que chegou na cena do crime? O pai dele. Exceto quem já estava ali perto, ok? O pai. Quem vai para a delegacia tentar resolver? O pai. Não que tenha nenhum problema do pai estar perto e o filho confiar, mas vocês vão entender que, pelo próprio relato do pai, o Alexandre Nardone sempre teve tudo que quis. E tudo quanto é coisa que ele aprontava, o pai sempre encobertava. É tanto que ele engravidou a mãe da menininha, da Isabela. Ele nunca assumiu a filha. Quem pagava a pensão, fazia tudo, era o pai dele. Ele já havia recebido algumas condenações, processos, por espancar a mãe da menininha. Quem livrou ele todas as vezes? O pai, que é um bom advogado. Inclusive, o pai estava pagando cestas básicas, na medida socioeducativa no Brasil, no lugar do filho. É um menino que não aprendeu a lidar com frustração e nem consequência do que fazia. E aí, quando ele está numa situação que ele está achando que a filha está irritando, ele pode simplesmente pegá-la e jogá-la pela janela. E aí o que ele faz? Liga para o pai resolver. Porque ele não aprendeu a receber não na vida. É o não que faz com que o córtex pré-frontal assuma a responsabilidade de tomada de decisão. Se isso não acontecer, se não passar pela frustração, pelo não, arcar com a consequência do que faz,
quem vai tomar conta desse adolescente vai ser hipotálamo, amígdala, tudo que está envolvido com impulso. Com impulso. E depois cresce, não consegue parar casado, fica trocando de esposa, de marido, não consegue parar emprego porque não leva desaforo para casa. Já escutaram essas coisas? Então façam isso. Isso ajuda muito. Mas o principal, já está acabando lá, Marjorie? Tá, me avisa. Tá bom, então eu já vou terminando aqui. E aí, eles precisam a passar por estas frustrações. E não é frustração porque a gente não ama, mas porque este cérebro precisa desenvolver direito. Senão não vai desenvolver. Gente, é tanto que hoje, para a Organização Mundial da Saúde, a adolescência vai, sabe até qual idade? 21 anos de idade. Sabiam disso? O Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil é até 18 anos de idade a adolescência. Vocês não acham que isso está muito tardio? Porque esses meninos, essas meninas não estão aprendendo a assumir responsabilidades. E aí vão se envolver com drogas, vão ter os atos, vão ter os filhos para os pais criarem. Sim. Uhum. Ok. É interessante porque é tudo um grande contexto, né? Nós temos uma sociedade dizendo que são meninos e meninas que precisam ser protegidos, não podem começar a trabalhar, que tem que ter todos os seus desejos satisfeitos. Mas, ao mesmo tempo, quem rege essas regras da sociedade somos nós que fazemos parte dessa sociedade. Então, assim, esses jovens eles não têm muita responsabilidade como antigamente tinham, vamos dizer assim, né? Grosso modo. Uhum. Sim. Aham. Uhum. Não, não tinham. Meu pai conta muita história. Uhum. Maravilhosa mesmo. Sim. Na verdade, nós sofremos algumas alterações cerebrais, mas diferente do que dizem, sofremos para pior. Hoje o cérebro ele está mais imaturo mesmo, mas por conta da história. Porque o cérebro, o desenvolvimento dele tem que ver com o contexto que esse cérebro se desenvolve. Então, o que acontece? São muitas coisas. Claro, o adolescente ele quer dormir até mais tarde. Eu acho que o que a ciência traz é assim, entendam por que ele quer dormir, mas não significa que você tem que deixá-lo dormir. Entendem? É só para você talvez mudar a forma que você lida com seu filho. Não é porque ele é um à toa que não quer fazer, às vezes é, né? Não é só isso, mas ele realmente tem um pouco mais de dificuldade para levantar mais cedo do que ele tinha quando ele era mais novo.
Então isso precisa ficar mais claro, até na forma de lidar com eles. Mas ainda tem que se cobrar sim a hora que dorme, a hora que acorda. Eu costumo dizer que o que mais mudou, infelizmente, foram nós, os adultos, os pais. Que nos perdemos em uma sociedade que nos diz tantas coisas que devem, que não devem ser feitas, que estamos deixando de educar direito. O meu conselho é assim, o mundo pode estar dizendo que com 21 anos de idade ainda não é adulto suficiente para ser um líder de igreja. Mas nós podemos sim ter líderes na nossa igreja com essa idade. Porque a gente tem que ser o diferencial. Tem ou não tem? Mesmo que o mundo esteja deixando eles mais imaturos, mas nós, como os adultos maduros, podemos torná-los maduros aqui dentro. Porque a gente tem que ajudar a educar essas crianças, esses jovens. Temos ou não temos? Então, assim, realmente é que quando o pastor fala assim, olha, os meus irmãos contam da época do sítio, claro, as famílias foram passando por algumas modificações até dessa emigração, né, de sair do rural para ir para a cidade, mas a gente sabe que tem muito da questão da hierarquia, da constelação familiar, a posição que cada um ocupa. O meu pai com certeza é mais velho que o pastor, mas ele é o caçula. Os irmãos dele têm o mesmo discurso. E talvez o meu pai seja irmão dos seus irmãos, da mesma idade dos seus irmãos mais velhos. Tem uma questão familiar também muito envolvida, né? Dos caçulas serem um pouco mais poupados. Principalmente se nasceram quando os pais já eram mais maduros do que quando tiveram os primeiros filhos. Então, a maturidade também muda a forma de lidar com esses filhos. Hoje, o que a gente está vivendo é uma grande confusão social. Não estou dizendo isso como cristã, tá? Estou dizendo isso como profissional. Esse é o tom dos profissionais da psicologia hoje. O tom. Estamos passando por uma crise social. Os jovens não sabem quem são. E é por isso que estão usando tanta droga, gente. Eles não sabem mais quem são. Pelo menos antigamente, não justificando, mas na época dos hippies eles usavam a droga, mas tinha um objetivo. Tinha ou não tinha? Era o desafio com a sociedade, mas eram inteligentes, conheciam a história. Hoje não, eles nem sabem por que estão usando. Porque perdeu as referências na sociedade. A sociedade está passando por uma grande crise de identidade. Não se sabe mais o que é certo e o que é errado. É certo ou errado colocar os filhos para poder fazer serviço em casa? Vai falar isso para muita gente, que o seu filho tem que ajudar em casa. Criança não. Criança foi feita para estudar e brincar. E esquecem que nos primeiros anos, ali com 2, 3 anos, a tarefa doméstica, ela faz parte da brincadeira da criança. É ou não é? Pensa que uma criança lá com 3 anos de idade, ela não quer ajudar a mãe a varrer a casa? Tirar o pó? Aí o que a mãe, na maioria das vezes, faz porque está com pressa? A mamãe está com pressa, a mamãe está com pressa, deixa que a mamãe faz. É assim ou não é? A criança quer. Quem a ensina a não querer mais somos nós. Porque ela quer ajudar. Eu tenho uma tabelinha, bem, eu falei que não ia usar, né? Mas eu posso passar para vocês? Ah, eu tenho. Deixa eu ver onde está a tabela. Nossa, gente. Ficou muito pequeno, desculpem. Ó, essa é uma tabela de psicólogo, tá? É que assim, tem muito psicólogo que sabe o que faz, mas não pode falar porque a sociedade está aceitando outras coisas também, ok? Ó, eu posso passar para vocês, se vocês quiserem essa tabelinha. Com 3 anos de idade, a criança já pode guardar os próprios brinquedos, sozinha. Pode ou não pode? Antes disso, ela já ajuda a guardar uma coisa aqui, outra ali, ok? Com 5 anos, arrumar a cama. Não estou dizendo que vai ter que ser nos moldes de um hotel. Mas pelo menos levantar e ter aquela preocupação de dar uma esticadinha no forro. Com 6 anos de idade, arrumar o quarto. Insisto em dizer, não vai passar lustramóveis, não é nesse sentido. Mas viu que um brinquedo está fora do lugar, colocar no lugar, dar uma esticadinha na cama, não deixar o tênis no meio do quarto. 7 anos, lavar os próprios pratos e talheres. Se o dele for ali de plástico, tal, que a gente usa muito descartável também, né? Mas ter o cuidado com as próprias coisas, com a escovinha de dente, se está na hora de trocar ou não está. Lógico que você vai checar. Mas ele também ser responsável por isso. Com 8 anos, limpar e organizar o quarto. Aí ele já pode pegar a vassourinha, varrer o quarto dele, se for um piso frio. Com 10 anos,
contribuir com 45 minutos diários nos afazeres domésticos. Isso é terrível. Isso é escravidão. 45 minutos diários com 10 anos? Faz outra pergunta para aqueles que são mais experientes como eu. Com 7, 8 anos de idade, a gente fazia muita coisa já, não fazia? Até de cozinhar, muitas vezes, se precisava. Os meninos já iam muito para a roça nessa idade. Não estou dizendo que a gente tem que voltar para aquilo. Por favor, me entendam, né? Contribuía com muito mais do que 45 minutos diários. Para que eles aprendam a ter o senso do cuidar de todos. Porque a criança ela não pode ser hóspede em casa. Já vou adiantar algo que eu ia falar amanhã. Posso adiantar? Porque eu sei que muitos não vão poder vir. Porque eu acho que é tão essencial. Quando eu fazia o doutorado na Unifesp, a Unifesp é a Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Lá tem o Centro Brasileiro de Informações de Drogas. É um dos centros mais importantes de pesquisa e de prevenção de drogas do mundo. No ano de 2005 foi feita uma pesquisa nacional. Uma das perguntas que foi feita nas redes de escolas públicas e privadas, que representou o país todo, uma das perguntas foi, para aqueles que já haviam usado droga, o que te levou a usar drogas? Imaginava-se uma resposta, né? Influência dos amigos. Ai, meu pai e minha mãe vivem brigando, algum conflito familiar, alguma coisa assim. Sabe qual foi a resposta predominante? Pasmem. Não tenho função em casa. Adolescente reclamando que não ajuda em casa, gente. Claro que ele não vai te contar isso, porque ele tem medo de se tornar escravo, né? Óbvio. Mas o discurso dos adolescentes foi assim, quando se pedia para explicar a resposta, para eles assim, olha, eu não faço diferença na minha família. Se eu estiver ali ou não, tudo funciona normal. Se eu deixar o meu prato em cima da mesa, alguém tira, lava. Se eu chegar 5 horas da tarde depois da escola ou chegar meia-noite, meus pais nunca vão me dar nenhuma bronca. É como se eu fosse invisível naquela família. E se um dia eu faltar, a família continua funcionando normalmente. Não faço falta na rotina da família. A resposta predominante. A mesma pesquisa foi feita aqui nos Estados Unidos, no Caribe, em vários países da Europa, e coincidiu a resposta. Se adolescente não tem função dentro de casa, ele pode ir para a droga, para as más companhias, a não querer estudar, porque ele perde o sentido da vida. 10 anos, 45 minutos. A gente fazia muito mais do que isso na nossa infância. E não morremos, né, gente? Crescemos gente de bem, não crescemos? Responsáveis? Então façam isso. Comecem a introduzir responsabilidades. Ela pode fazer muita coisa. Claro, e não pode ficar pareando com punição, né? Porque desobedeceu, vai arrumar o quarto. Não pode ser. O trabalho também tem que ser um privilégio. É um privilégio trabalhar. E quando a gente entende isso, faz toda a diferença. Então pensem nisso. E com 18 anos, já tem que ser capaz de cuidar de uma casa sozinho. Não que seja obrigado a cuidar, mas que já tenha condições de fazer isso. Porque daqui a pouco vai casar ou sair de casa. E como que vai cuidar da própria vida? E você não se torna preparado da noite para o dia. Eu achei tão interessante uma dica que um pastor deu. Ele tinha um casal de filhos. Ele falou que a filha já estava namorando um tempo certinho e tal. Um dia ela chegou e anunciou que ia casar. Ficou noiva. Daqui 1 ano ia casar. O pai falou assim, nossa, que legal, eu gosto muito do rapaz. Então assim, amanhã começa o seu estágio. Ela já ajudava, mas assim, a partir de amanhã, você é a mulher responsável da casa. Decidiu que vai ser feito de comida, o que não vai. Se quem estava responsável por lavar a roupa lavou, se não lavou. E agora vai ser 1 ano de férias para sua mãe, nesse aspecto. Não é maravilhosa, pastor? Olha, eu acho que a gente podia dar uma salva de palmas para esse pastor anônimo que vocês não conhecem. Eu achei assim fantástico. E ele falou assim, por favor, principalmente para genro. Principalmente, né? Para genro, então? Para genro também, para nora. Entendeu?
Sabe por quê? E ele falou assim, isso eu não fiz para punir os meus filhos. E ele fez a mesma coisa quando o filho foi casar. Então, filho, você vai entrar no estágio para quando você chegar no seu casamento, você tirar de letra. Então, ó, daqui para frente, reparos na casa com você. Queimou lâmpada, você. Torneira que tem que arrumar, você. Você. Organizar as contas da casa. Porque eu quero que você entre nesse casamento para ser feliz. E coisinhas do dia a dia que a gente é capaz de dar conta, que não seja um estresse no seu casamento no começo. Que seja só para você curtir sua esposa. Gente, não é uma ideia genial? Amém, irmãos? Vamos fazer isso? Vamos colocar todo mundo em prática com os filhos? Voto, todos concordam, comissão. Nenhum jovem casa nessa igreja se não tiver feito o estágio, pastor. Votado. Ele falou assim, os meus filhos entraram preparados no casamento. E ainda o pai falou assim, olha a chance que vocês estão recebendo. Se não aguentarem o tranco, ainda dá tempo de desistir. Porque vai ser pro resto da vida. Tem coisa que mais estressa a gente do que ficar escolhendo o que vai ter de comida em casa? Pelo menos para meu estresse. Ainda bem que meu marido cozinha muito bem e ele já assumiu a cozinha. É sério. O André é quem cozinha. Mas é um estágio bom. Para garantir o genro também teria que prover financeiramente a casa. Não o sogro não, mas a casa em si. Para prover se realmente, além do... Isso é legal, claro que é. Pensar da finança dele será algo que vai fazer diferença na casa, porque depois que casa não dá para ficar escolhendo o dinheirinho é meu, né? Então assim, ele falou assim, os meus filhos entenderam como uma chance que eu estava dando para amadurecer de fato. E para que se não fosse aguentar a rotina, desistir. Falei assim, olha, vocês vão ter 1 ano para desistir, depois vocês não têm mais essa chance. Se achar que está muito pesada a carga, espera mais um pouco, amadurece um pouco mais e vai dar conta. Então essa é a dica da tarde, gostaram? Eu também gostei muito, nunca mais esqueci. Fala, querido. Uhum. Não. Uhum. Claro. Exatamente. Uhum. Sim. Foi interessante o que você falou, acharam um tablete, né, uma prova arqueológica, eu acho que foi do século, gente, foi muito antes de Cristo, não sei se é de 1200 antes de Cristo, eu checo e mando para vocês essa informação. Acharam um tablete escrito na época do Egito Antigo, e lá estava escrito, sabe o quê? Não se faz mais jovens como antigamente. Sério. Porque naquela época já falava assim, esses jovens estão perdidos demais dessa nova geração, a nossa geração que era boa. A gente tem que pensar que todas as gerações passaram por dificuldades. Os jovens hoje ficam muito um com o outro, mas na época dos nossos avós rolavam umas coisinhas que não eram muito verdade, sim, né? Que não eram muito boas. Também aconteciam. Então, assim, o que eu acho que é legal, vou finalizar aqui, eu deixo a irmã falar. Eu acho que é o legal, o que a gente se perde muitas vezes, por conta dessas mudanças, a sociedade, os jovens estão... Gente, a gente não fala mais nem de geração Y, que é a que nasceu no final de 80, né, década de 90, que é uma geração toda especial aí, diferente da forma de pensar, mas a gente já está numa nova geração nascendo. Mas a grande sacada que eu acho que a gente tem que ter, enquanto eu faço o quê? O que a sociedade está dizendo
ou o que eu acho que é princípio, né? O que eu aprendi, o que eu acho que eu tenho que transmitir para os filhos. Sabe onde a gente está se perdendo? Nos princípios. Se para a gente os princípios estiverem muito claros, fica tão fácil decidir as coisas. É ou não é? Eu tenho uma regra que eu ensino para os meus irmãos, né? Todos têm filhos, eu sou a única tia, que só sou tia. Eu falo assim para os meus irmãos, olha, o que é princípio não se negocia com o filho, independente da circunstância. O que não é princípio, a gente negocia. Posso dar exemplo? Se na sua casa, um princípio, vou exagerar, se na sua casa o princípio é que nunca se bate no rosto de alguém, isso é princípio. Então você pode estar nervoso que você não vai bater, feliz não vai bater, pode ser a mamãe, o vovô, o amiguinho, não se vai bater. Não se negocia. Porque é um princípio, mas o princípio tem que estar claro na mente dos pais. O que não é princípio, se negocia. Você não come doce todos os dias, mas de vez em quando vai na festinha no final de semana, pode comer. Para a criança crescer também um adulto equilibrado. Porque tem coisas na vida que a gente sempre pode fazer. Tem coisas que a gente nunca pode fazer. E tem coisas que a gente às vezes pode fazer. Os pais precisam ter isso muito claro para si, antes de cobrar dos filhos, porque senão na cabeça deles vira uma confusão. E aí, muitas vezes, as regras são colocadas para os filhos baseadas nos nossos sentimentos, na emoção, né? O pai chegou em casa, a criança está assim quebrando tudo. Mas ele acabou de receber do chefe dele um aumento e agora, de 15 em 15 dias, ele vai ganhar $20.000. Gente, que salário dos sonhos. O filho pode quebrar a casa aquele dia que ele não vai fazer nada. Mas se no outro dia ele descobre que ele só sonhou e aquilo não era verdade, se o filho respirar um pouquinho mais forte, o filho vai apanhar. Então o filho percebe que as regras naquela casa são controladas pelos sentimentos e não pelo que é lógico, pelo que está claro. Então ela aprende a chantagear, a usar dos próprios sentimentos também para conseguir o que quer ou não quer. E nunca cobre do seu filho uma regra que você ainda não deixou claro, independente da idade que ele tiver. Vou dar um outro exemplo. Eu uso os meus irmãos porque eu tenho essa liberdade para usar a história deles. Não gosto de usar a história de paciente. Minha irmã, meu sobrinho mais velho, estava com 4 anos de idade. Eu estava na casa da minha irmã. Sabe quando o adulto está conversando demais na sala e percebe que a criança ficou muito quieta no quintal? Minha irmã falou assim, Zana, vamos ao quintal porque acho que o Lu está aprontando. Ele não estava aprontando, pastor. Ele só estava com uma pedrinha dessas de construção bem afiadinha, escrevendo no carro preto da minha irmã. Ele já percebeu que tinha feito uma coisa errada, porque a minha irmã, né, já quis alterar. Eu vou pegar esse menino. Tinha acabado de comprar o carrinho preto dela, todo lindo, sabe? Eu vou pegar esse menino, Zana. Tira ele da minha frente, tira ele da minha frente. Eu falei assim, calma, calma, calma. Vamos entrar e conversar. O Lu tem que me agradecer o resto da vida por esse dia. Vou cobrar ele. Eu falei assim, Rê, você não pode punir o Lu. Porque ele não sabia que não podia escrever no seu carro preto com uma pedrinha. Como que ele não sabia? Eu falei assim, Rê, ele só tem 4 anos de idade. Você já falou para ele um dia que ele não podia escrever no carro? Precisa falar isso? Claro que precisa. Ninguém nasce sabendo. Mas a gente faz isso o tempo todo com os filhos, sem explicar a regra. Aí eu falei assim, vamos lembrar de uma coisa. Faz uns 15 dias que você pintou a parede do quarto dele com uma tinta especial e deu para ele uma caixa de giz e falou assim, escreve o quanto que você quiser que depois a gente passa um paninho e apaga. Olha, eu aposto que o Lu está pensando que é a mesma coisa com o seu carro. Você já explicou para ele? Não? Então ele não pode ser punido por algo que não explicaram, não colocaram a regra para ele. Por pior que seja. Estou certo ou estou errada? Senão você está baseado nos seus sentimentos, no quanto vai custar para pintar um carro. Falei assim, mas uma coisa você pode fazer. Chama o Lu, explica para ele, coloca ele um minutinho sentado para ele memorizar que em carro não se escreve. E a próxima vez que ele for escrever em qualquer lugar, para ele te perguntar primeiro se pode ou não pode. E aí ela foi falar assim, Lu, você não sabia, filho, que não pode escrever no carro da mãe? Não pode, mamãe. E eu estava escrevendo que eu te amo. O menino ia apanhar porque estava escrevendo que amava a mamãe no carro dela. Entendem?
As confusões que você pode criar na cabeça de uma criança. Depois que a regra está clara, você pode cobrar. Enquanto você não esclareceu, meu amigo, por mais que isso te doa, você não pode cobrar. Isso pode ser com um adolescente também. Se você nunca colocou a regra do horário que ele chega em casa, acabou, né? Ok. Eu vou embora, tá? Eu tenho que ir embora. Se você não colocou a regra do horário que ele chega em casa, nunca colocou, o dia que ele chegar 1h da manhã, por mais que ele saiba, você não pode cobrar, porque ali dentro da sua casa você não colocou essa regra ainda. Então pensem nas regras, pensem no princípio, conversem como família. O que nesta casa sempre pode fazer? O que nesta casa nunca pode ser feito? E o que às vezes pode ser feito? Você cria pessoas equilibradas e sabem de uma coisa? O temor a Deus, ele é o princípio de toda sabedoria. Orem. Deus dá sabedoria para a gente sim na hora de educar filho. Dá ou não dá? Porque a gente não é capaz. Mesmo com os erros, a gente acerta mais do que erra. Orem juntos, como família, decidam juntos as regras. E um não desmente nunca o outro, isso é básico, né? Não precisa nem ficar falando. Para que os filhos de vocês também não aprendam a jogar com as emoções, com quem é mais frágil, com quem não é. Ok? Posso sair agora? Então tá bom, eu vou conversar com eles. Se eu tivesse falado só isso hoje, já teria salvado a tarde. Não dá mais tempo, pastor? Não dá mais tempo? Pode trazer, eu fico. Muito tarde? Nossa, se livrou, hein? Ela está muito feliz de não ter vindo antes, pastor. Tem muita casa que tem tempo, né? Vamos fazer um grande laboratório disso? Que eu acho que funciona. Que Deus abençoe a gente. Deus, ele sempre nos... Ah, é verdade, desculpa. Sim. Vai precisar... mais um voto hoje à tarde. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Sim. Uhum. Não, é interessante, claro, no que os pais puderem ajudar, tudo sem dúvida, né? Mas assim, o criar a responsabilidade, ela é muito necessária. E você cria a responsabilidade desde pequenininho. Tinha umas coisas de educação que o pastor também ia amar, mas não dá tempo. Eu prometo que um dia eu volto só para falar. Por exemplo, como se disciplina um filho. Que é onde todo mundo confunde. Eu tenho a minha teoria, vocês podem não concordar. Posso falar em 1 minuto? Como que você corrige uma criança que fez uma coisa errada? Você coloca a criança sentada para pensar? Porque tem uma coisa que fala assim, 1 minuto para cada ano. Então você tem 3 aninhos, 3 minutinhos sentados. Vamos pensar que a criança mordeu o irmãozinho, aí ela vai ficar 3 minutinhos sentada. A hora que ela sai do castiguinho, ela vai lá e morde de novo. Porque morder é tão gostoso. Você fazia isso, que coisa feia. Muito feio, viu? Para uma menininha de Jesus. E aí, para a criança, se ela gostar tanto de morder, vale a pena ficar sentadinha no canto do castigo. Já viram isso ou não viram? Porque é tão gostoso aprontar que aquele cantinho ali para ela é refresco. Eu tenho uma teoria, gente. Pimenta na boca, a coisa está piorando aqui, hein? O que a gente vai ter que tomar como voto, né? Vai ser a pimenta na boca? Eu acho que sabe o que mais funciona? A disciplina, ela precisa ser reparadora do erro cometido, porque aí você educa. Porque quando eu mordi o meu irmãozinho e eu for responsável de passar o hidratantezinho ali até passar a mordidinha, a marquinha da mordida, ele vai parar de morder. Primeiro, porque você vai ter que reconhecer que fez errado e vai ter que reparar o erro. Isso envolve orgulho, envolve um monte de coisas. E se não for para a gente reparar erros, vai poder sair estragando, machucando as pessoas? Eu sei que eu dei um conselho para a irmã, a minha sobrinha não gostou muito, mas ela já era grandinha. Estava sonhando com um presentinho que ela ia ganhar. E ela é muito inteligente. É que já foi no programa comigo uma vez. A minha irmã ia ganhar o irmãozinho dela.
E no Brasil a gente sabe como as coisas são caras, né? Minha irmã comprou todo um kit da Natura, que é quase um salário mínimo no Brasil. Pro irmãozinho. Chegou uma menininha na casa da minha irmã, e ela, com a amiguinha, virou todos os produtinhos. Todos. Tudo dentro da bolsa. Quer levar para a maternidade. E ela não é bagunceira, ela se juntou com a menina. E voltou toda desconfiada. Sabe o que aconteceu? O dinheiro do presentinho dela comprou outro kit para o irmão. Ela tinha idade para entender isso. Falei assim, Ângela, se outra pessoa quiser dar para ela tal, tudo bem. Mas ela vai aprender que quando a gente comete um erro, a gente tem que reparar. Sabe por quê? A gente cresce e não consegue reparar erro em casamento. Porque é orgulhoso. Quando você tem que reparar os erros, por exemplo, se mordeu e tem que ir lá fazer o carinho, tal, você vai aprendendo a lidar com o próprio erro, a pedir perdão, a reconhecer que errou. Então, sempre que possível, na educação, a disciplina tem que ser reparadora do erro cometido. Aí, educação. Explicando por que está acontecendo aquilo, claro, né? Se for no meio dos gritos, tal, é melhor nem fazer. Mas isso vai formando pessoas melhores. Porque eu sei, se eu machucar, eu vou ter que consertar. Se eu quebrar, eu vou ter que consertar. Se eu machucar, eu vou ter que ajudar a aliviar a dor. Muda bastante. Podem ter certeza. Funciona mais do que o chinelinho, funciona mais do que o cantinho do pensamento. E torna adultos melhores. Eu penso assim. Ok? Tenho que ir, né? Voltaremos às 6. O André vai falar com vocês rapidamente, se vocês aguentarem. Eu vou falar rápido com os adolescentes também, porque amanhã eu volto com eles. Para a gente fazer um encerramento bem rápido, 6 horas, prometo. Que eu falo menos. Ok? Até daqui a pouco.